O setor sucroenergético da macro-região comemora a regulamentação do Renova Bio, o Plano de Política Nacional de Biocombustíveis. O programa tem como objetivo expandir a produção de combustíveis limpos no Brasil em linha com a sustentabilidade econômica, social e ambiental. A ideia é que o projeto também contribua para o país alcançar as metas de redução nas emissões de gases de efeito estufa. Esse é um programa que não implica em subsídios, não cria nenhum novo tributo, mas ele cria uma regra muito moderna de premiação de eficiência e valorização dos ganhos de produtividade que passam a ser estimulados para a produção, com um objetivo único, que é, com aumento de produtividade, trazer redução de custo e redução de preços para o consumidor. Essa é uma política moderna, tem sido saudada internacionalmente, está alinhada com a proposição de países que representam mais de 60% da população do planeta, que emitiram uma declaração de visão na COP23 em Bonn, na direção de que é preciso duplicar a bioenergia no consumo mundial de energia e triplicar a proporção dos biocombustíveis para que se consiga limitar o aquecimento global a 2 graus Celsius. A negociação dos créditos de descarbonização em bolsa vai criar uma referência de mercado estabelecida em bolsa para o carbono. É diferente do sistema de precificação de carbono exógeno através de um imposto, onde você passa a deixar na mão de um indivíduo com a caneta no governo a definição desse valor. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está Celso Torquato Junqueira Franco, que é o presidente da União dos Produtores de Bioenergia. Em São Carlos, Maria Isabel Caires, consultora em meio ambiente. Em Araraquara, José Eduardo de Mendonça, professor de Engenharia de Energias Renováveis e Ambiente. E em Sertãozinho, Paulo Galo, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Vamos começar aqui para o Ribeirão Preto, conversando com o Celso Torquato. Afinal de contas, esta visita do presidente Michel Temer a Ribeirão, os horizontes um pouco mais alargados para o produtor de etanol, de bioetanol, tudo isso aí representa o que para o setor, representa o que para o futuro? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu diria que nós estamos com um marco muito equivalente ao que foi o Proálcool no final da década de 70 para o Brasil, né? O Brasil, mais uma vez, assume o protagonismo de lançar uma modernização num programa para incrementar o investimento na geração de energia limpa e renovável. No caso da região de Ribeirão Preto, principalmente, nós vamos ter um impacto muito importante na geração de emprego, geração de renda e espera-se que tenha uma retomada dos investimentos a partir do momento que o mercado sinalizar um diferencial entre o consumo de combustível limpo e o combustível fóssil que estimule a rentabilidade nesses investimentos. Há uma crença muito forte, principalmente mediante a paralisação que nós tivemos nos últimos 10 anos no setor, onde o governo, de uma certa forma, interviu de uma forma drástica contra os investimentos, na medida em que ele estimulou o consumo dos combustíveis fósseis, principalmente após a descoberta do pré-sal no Brasil. Então, nós acreditamos que isso venha a criar uma política de Estado e não uma política de governo, que seja duradoura no tempo, suficiente para que esses investimentos tenham credibilidade para serem retomados. Eu vou agora até São Carlos, Maria Isabel Caires, ela que é consultora em meio ambiente. Maria Isabel, tudo isso que nós estamos ouvindo de preservação do meio ambiente, ter combustível que não polua, enfim, nós estamos pensando o mundo lá para o futuro. Esse futuro está muito distante? Boa tarde.
Boa tarde, professor Roberto, boa tarde a todos os ouvintes, aos colegas participantes. Na verdade, a gente vê com bastante otimismo, né, através das palavras do colega aí que falou antes, porque quem sabe agora tem um novo cenário, né? Nós tivemos a oportunidade de participar bastante nos projetos anteriores, e inclusive acompanhando aí os protocolos de Kyoto, Marrakech, tivemos aí agora um pouco mais de diferencial, exatamente por poder ser uma política de Estado. Realmente, quando a gente sai para fora do Brasil, o que mais a gente ouve lá fora é: por que o Brasil não avança na questão do etanol? Por que vocês não incentivam mais o uso de etanol? Na verdade, a gente é até um pouco hostilizado por não ter essa visão. Então, quem sabe agora com esse programa, né, do governo federal, esse apoio venha de uma forma mais eficiente, apoiar de fato, né, o biocombustível. Nós tivemos a oportunidade de participar no passado do programa do biodiesel, inclusive testando em frota aqui em São Carlos, na antiga empresa Atenas, testando biocombustível. Na empresa Aviação VIP em São Paulo, tivemos a oportunidade de testar o biodiesel e ver aí a redução dos gases de efeito de estufa, principalmente o CO2, né? Então, quem sabe agora há um novo panorama. Espero que de fato não haja outras interferências e que de fato o programa possa ser eficiente. Algumas coisas no passado não foram tão boas em relação ao crédito carbono. Quem sabe agora uma outra modalidade de crédito pode incentivar. No passado nós tivemos alguns fundos internacionais que acabaram entrando aqui no Brasil e fazendo algumas coisas, algum estrago, vamos dizer assim. Então agora, quem sabe, uma outra visão, uma outra modalidade. A cana-de-açúcar sim, é o futuro, né? Então, complementando a sua palavra, o futuro é sim a cana-de-açúcar. Algumas contradições em relação ao que ela também emite quanto da produção da cana-de-açúcar, mas tem aí algumas alternativas e a gente espera em breve poder ver esse programa de fato ser efetivado. Eu vou agora até Araraquara. José Eduardo de Mendonça, professor de Engenharia de Energias Renováveis e Ambiente. O título do que você ensina, daquilo que você passa de conhecimento, mostra lá para o futuro também. O jovem, ele está preparado para entender que ele tem que aprender aquilo que você está ensinando para colocar em prática e para fazer bem para o meio ambiente e para toda a vida na Terra, digamos assim. Boa tarde. Boa tarde a todos. É importante que a conscientização do aluno esteja a esse nível para que ele possa desenvolver os nossos conceitos, né, que de uma certa forma nós aprendemos há 10, 20 anos atrás. Eu acompanho o programa do álcool desde o Proálcool, onde eu trabalhei com essa área, e a gente tenta passar de uma certa forma bem simples qual é a conscientização desse aluno, dessa pessoa como em si, nessa preservação. Agora, o programa do etanol vem de encontro a essas duas propostas que eu vejo com bastante importância. Primeiro, é a atualização do nosso programa do etanol. E segundo, é a meio ambiente, a preocupação com a emissão dos créditos de carbono. Foi criado um medidor chamado CBIOS, que ele vai tratar, cada CBIOS, a usina vai ter um retorno de 1 tonelada de carbono não produzido. Então, isso vai favorecer o nosso meio ambiente tremendamente, mas que se você não tiver a consciência da produção e nem a utilização útil desse processo, nós vamos, então, desvincular, né, essa ideia. Mas, hoje, eu acredito muito que os nossos jovens têm, na realidade, interesse direto. Por quê? Porque ele está vivendo isso. Nós, há 20 anos atrás, falávamos que poderia acontecer. Hoje não. Nós estamos num fato de ambiente. Então, quando se tem uma proposta que foi falada no início do programa de termos aí uma fixação de 2 graus de temperatura, isso é uma grande importância. Nós, cientificamente, falamos em 1 grau. Nós não podemos aumentar em 1 grau a temperatura do nosso planeta, porque nós perdemos a flora e a fauna. Então, é de comando desses jovens, é de comando dessa juventude que está aí nos bancos das escolas e também da nossa responsabilidade que eles entendam isso aí e são nossos orientadores e transportadores da nossa opinião e devem, né, de uma certa forma, colocar em prática, certamente.
Muito bem lembrado, transmissores daquilo que estão aprendendo para salvar o planeta. Em Sertãozinho está Paulo Galo, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Paulo, crédito carbono traz algum desenvolvimento para o município? Ô Roberto, muito boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos telespectadores aqui que nos assistem na macro-região. Olha, eu diria que não só para Sertãozinho, viu, Roberto? Essa retomada do Programa Nacional de Biocombustíveis, é importante que se diga que ele não se limita ao etanol, né, que é aquilo que a gente está acostumado aqui na região, mas a todas as outras formas de biocombustíveis, né, inclusive o biodiesel, que já foi mencionado. O que a gente entende é que o RenovaBio, ele é um pleito antigo do setor, né, de toda a cadeia produtiva, na verdade, que busca dar uma palavrinha mágica para o setor, que é a previsibilidade. Então, alguém comentou dos nossos colegas anteriores com relação a tirar a caneta de um agente único. Então, o que nós estamos vendo com a criação de projetos de lei, de decretos-lei, desse último decreto assinado pelo presidente Temer nesta semana em Ribeirão Preto, já valendo a partir do dia 15 agora, né? Uma coisa muito nova, mas que estabelece uma política de Estado, né? Então, nós passamos a ter uma política de longo prazo. O próprio decreto fala em metas mínimas de 10 anos à frente, e isso abre panoramas e cenários para o investidor, uma coisa que nós não tínhamos nos últimos anos, né? Basta lembrar que a Política Nacional de Preços de Combustíveis praticamente congelou o preço da gasolina durante 5 anos, com as consequências desastrosas que nós vimos para a Petrobras e para o mercado de combustíveis líquidos em geral. O etanol é um concorrente direto da gasolina do ponto de vista financeiro. Então, quando o nosso concorrente fica 5 anos sem aumentos de preço, nós também não conseguimos aumentar o preço do nosso produto. Porém, precisamos absorver todos os custos que foram crescentes ao longo desses anos. Então, isso levou a essa situação caótica de todo o setor, afetando toda a cadeia produtiva, isso é importante que se ressalte, inclusive, evidentemente, atingindo duramente a indústria de base, né, que é uma grande fonte de receita e distribuição de renda em nossa região. Então, acredito que a forma como o RenovaBio vem sendo estruturado, a velocidade com que ele vem sendo implantado e a dedicação das partes, inclusive do governo federal, em especial do Ministério de Minas e Energia, realmente são diferenciais. É um projeto inteligente, um programa que absorveu coisas boas de outros países que são cases de sucesso. Eu acredito que nós temos aí um potencial gigantesco de aumento de geração de emprego e renda, sim. Ô, Fetor, a gente está ouvindo falar muito no RenovaBio, a gente já ouviu várias expressões durante o nosso debate até agora. Mas eu te faço uma pergunta que traz preocupação, porque lá atrás alguns erros foram cometidos. Afinal de contas, qual que seria a melhor política nacional para o biocombustível? Então, Roberto, eu preciso conhecer qual é a política nacional para biocombustível. Na verdade, nós precisamos começar há muito tempo já ter especificamente colocado o etanol na matriz energética nacional. E depois, já em tempo, colocar todos os biocombustíveis. Porque nós vivemos numa época em que, mais do que nunca, fica claro que o menor preço nem sempre é o melhor preço. Principalmente quando o preço verdadeiro está escamoteado e dividido em dois, que nós começamos agora a verificar. O preço total de energia, ela é dividida em duas partes. O preço econômico, e aí o mais barato de todos é realmente o derivado de petróleo, o petróleo, em substituição como hidrocarboneto ao carvão, que substitui a lenha, é um processo histórico, e o preço ecológico, o preço ambiental, que tem na energia limpa, o biocombustível, o etanol, que tem na energia eólica, que tem na energia solar, fotovoltaica, as fontes do futuro. Nós devemos lembrar, então, o que dizia Søren Kierkegaard, o grande filósofo dos países nórdicos. Ele dizia claramente o seguinte, a vida tem que ser vivida para frente, mas só pode ser entendida para trás. Vamos verificar tudo aquilo que o passado nos mostra para saber aonde que nós podemos chegar daqui para frente. Então, o custo total é uma soma do custo econômico com o custo ambiental, que nós não conseguimos, nem sempre medimos. Por isso que é importante que nós não cuidemos de deixar um planeta melhor para as futuras gerações. A tarefa é outra.
deixar as novas gerações para construir um futuro melhor para o planeta. São as novas gerações que podem fazer aquilo que, a partir da minha geração, nós fracassamos. Nós nem lembrávamos, nem levávamos na devida consideração aquilo que se chama custo ambiental. Mas, de qualquer forma, aos cientistas está uma tarefa, no que toca à cana, a produzir o que se chama de etanol da segunda geração, que é feito através da hidrólise. 1/3 da cana é a biomassa. 1/3 da cana-de-açúcar é exatamente do caule que se extrai a sacarose. E outro terço é a palha. E a palha, que é descartada e que nós devemos recuperar e usar para produzir o índice fundamental. Porque a pergunta básica que se faz em economia é quanto custa. E ela nasce da produtividade. O que é produtividade? É a combinação de cérebro com materiais. Quanto mais cérebro se usar, de menos materiais se precisa. Volta a Ribeirão Preto, converso de novo com o Celso Torquato Junqueira Franco, presidente da União dos Produtores de Bioenergia. A visita do Temer, o presidente Temer, trouxe um alento e a gente fica se perguntando, afinal de contas, o RenovaBio vai até onde a partir de agora? Vai depender de vocês da iniciativa privada, vai depender de o Estado não interferir para atrapalhar, porque ele já fez isso lá atrás. Afinal de contas, qual que é o caminho agora para que vocês possam tocar a vida para valer? Bem, eu diria que o grande desafio agora é exatamente implementar o programa, né? Que a partir de 2019 ele começa a ter as suas regras definidas para valer a partir de 2020. Eu diria que é fundamental entender as duas linhas que são fundamentais. A primeira delas é a gente produzir um combustível que sequestre o máximo de carbono possível e emite o mínimo, né? E aí o etanol já comprovou mundialmente, o etanol da cana, principalmente, diferente do etanol do milho, que tem uma contribuição excepcional para isso, né? E tem uma segunda via, que é da eficiência do uso dessa energia. Então, é fundamental que nós tenhamos, paralelamente ao RenovaBio, o que se chama hoje do Rota 2030, que é o estímulo para a indústria automotiva de evoluir na tecnologia dos motores para que nós tenhamos um motor mais eficiente. Quer dizer, para cada unidade de energia consumida, ela anda um maior número de quilômetros, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que essas duas linhas combinadas, elas são fundamentais. É óbvio que o mercado que pretende que se regule o valor do CBIO, ele terá que se ajustar. Eu considero um período muito curto, que são 10 anos, de 2020 a 2030, de maneira a gerar o estímulo suficiente para ampliar o volume de biocombustível no Brasil, seja biodiesel, bioquerosene e o etanol, né? No caso do etanol, espera-se, pelo menos no modelo, que tenha uma ampliação praticamente para o dobro do volume de etanol. Se olhar para trás, há 10 anos, nós estamos estagnados na produção de cana e na produção de etanol. Isso nos preocupa muito. Nós precisamos resolver os problemas que principalmente impedem hoje o investimento, que é o alto grau de endividamento do setor, e principalmente ter credibilidade na nova política econômica, na nova política de energia que se traça através do RenovaBio. Então, o desafio é grande, não é simples, cabe a diversos agentes, dentre eles também os produtores, mas eu acredito que o Brasil já provou. Se houver uma sinalização de mercado e de equiparação justa na questão da paridade econômica e ambiental dos combustíveis, o investimento vai acontecer e a produção vai aparecer. Boa, São Carlos. Agora, Maria Isabel Caires, consultora em meio ambiente. A gente está falando que você é consultora em meio ambiente. Você recebe que tipo de consulta hoje para tratar do meio ambiente, com todas essas alternâncias que nós estamos ouvindo e vendo para falar de meio ambiente?
uma coisa interessante, né, que eu gostaria de focar aqui para ir respondendo a tua pergunta. Hoje a maior demanda que eu recebo para soluções tecnológicas, uma vez que eu sou bem da área técnica, é exatamente a produção de biometano. Hoje no Brasil temos aí tecnologias consolidadas com patentes já verde na área de biometano. Então, saindo um pouquinho do foco do etanol, mas dentro ainda da cadeia, por exemplo, hoje eu sei que um dos problemas da produção de álcool e açúcar é a vinhaça, né? Que é o subproduto da produção de etanol e de cana-de-açúcar e que é jogado hoje, lançado na própria produção como adubo. Por exemplo, essa vinhaça ela pode ser transformada em biometano, já temos tecnologias para isso. Hoje já tem aí, a ANP já tem sua resolução aí que aprova, né, o uso do biometano e também a questão dos resíduos sólidos orgânicos. Então, tudo que é resíduo sólido orgânico que hoje vai para aterro, que hoje é descartado indevidamente, eles podem se transformar em biometano. Então, hoje eu particularmente acredito nessa tecnologia, usando a vinhaça e usando os resíduos sólidos orgânicos, para que os carros, principalmente veículos pesados, né, possam se utilizar dessa tecnologia. Então, hoje, resíduo é o grande problema e a grande demanda de consulta. Já existe aí motores prontos, lá em Itaipu temos lá vários carros sendo abastecidos com resíduo do esgoto, por exemplo, né, e transformar em biometano. Temos aí uma oportunidade de destacar mundialmente nesse setor. Então, eu apoio muito bem essa iniciativa. Espero que haja um consenso aí, que a indústria brasileira seja de fato valorizada nesse sentido. E biometano, para mim, é expectativa, e ele faz parte do programa. Tem lá uma das metas do governo federal é apoiar o biodiesel, como nós já falamos, e também apoiar o biometano. Então, eu acredito que para os municípios, tudo que é resíduo de alimentos, essas coisas, pode ser transformado em biometano. Eu vou agora até Araraquara. José Eduardo de Mendonça, professor de Engenharia de Energias Renováveis e Ambiente. Para a gente entender, o RenovaBio vai ajudar em que parcela a economia brasileira? Vai ser um ganho ambiental que se reverte de que maneira para a economia? O que eu vejo com bastante importância dentro dessa reversão é que nós vamos ganhar em sustentabilidade, que hoje só escuta em qualquer nível essa palavra da sustentabilidade, o que é deixar de fazer hoje para que seja aproveitado no futuro. Nossos netos, nossos filhos ainda, que vão poder usufruir dessa tecnologia. O RenovaBio, ele está demonstrando isso, pelo menos até agora. Vamos ver na prática o que vai funcionar, o que vai ser inserido. Há tudo para que possa ser feito e que, de uma certa forma, dentro daquela conscientização que eu falei, que deve ser seguida de uma forma paulatina, avançando durante toda essa década que foi falado 2020 até 2030, que nós possamos representar o ambiente, né, dentro da nossa perspectiva de vida, ter esse ganho tecnológico mais o ganho ambiental, que isso vai provar para nós mesmos que nós temos pessoas capacitadas para isso, nós temos tecnologia para isso e nós temos um grande centro, né, de uso e de costumes para que a gente possa tornar viável, né, essa inserção e aproveitar esse meio ambiente daqui para frente. Em Sertãozinho está Paulo Galo, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Paulo, o RenovaBio vai trazer alento para a indústria pesada aí de Sertãozinho, vai trazer alento internacional para a sua região? Olha, eu acredito que sim, viu, professor? E não, eu volto a insistir nisso, não apenas para Sertãozinho, mas para toda a nossa macro-região, porque nós temos aí muitas empresas, não só apenas aqui na cidade de Sertãozinho, mas que atuam, né? Já visto Piracicaba, por exemplo, que tem tido um histórico fantástico aí de desenvolvimento tecnológico, enfim, de capacidade produtiva. Aqui nessas regiões surgiram as principais tecnologias de produção do mundo, né, ou seu aperfeiçoamento. Então, na medida em que essa demanda aumente, é importante se ressaltar que nós estamos falando aí, num período de tempo muito curto, em praticamente dobrar a produção de etanol no Brasil.
né? Isso é um cálculo do Ministério das Minas e Energia, respaldado por diversas instituições, para que nós possamos cumprir e honrar os nossos compromissos internacionais. Até 2030, nós temos que pular aqui dessa produção hoje em torno de 29 bilhões de litros total de etanol, né, para algo em torno de 54, em apenas 12 anos. Então, o tempo é muito curto, isso vai demandar algumas ações, né? Por exemplo, recuperação de parte do parque industrial hoje que está... do parque industrial que eu digo, produtivo de etanol, né? Algumas usinas, destilarias poderão voltar eventualmente à atividade, outras novas possivelmente serão implantadas. Terá que haver investimentos maciços também no aumento de produtividade, especialmente na parte agrícola, né? Os últimos anos nós vimos uma queda na produtividade dos canaviais e o grande ganho, digamos assim, não adianta você ter um parque industrial, uma planta industrial excelente, muito bem produtiva, se você não tiver cana com boa qualidade, sacarose em boa quantidade, né? Então o volume de produção tem que ser melhorado. Então você percebe que é uma gama de melhorias que nós vamos precisar ter para atingir esses compromissos, tá certo? E eu não tenho dúvida de que nós vamos precisar investir em ampliações, em novas plantas, em novos equipamentos. Isso, sem dúvida alguma, terá um impacto bastante importante na nossa região, embora estejamos já buscando outras alternativas de mercado. Aqui em Sertãozinho, nós lançamos um programa até de diversificação de mercados, né, para a nossa economia, mas o DNA da cana é o nosso DNA, então não tenho a menor dúvida, e isso prova disso, é inclusive que essa entre-safra de 2017 e 2018, nós já observamos uma melhoria na atividade industrial local, tá? Então você imagine a hora que o RenovaBio realmente se consolidar, a partir de 2020 em especial, e começarem as demandas, eu não tenho dúvida que vai ser muito bom para toda a nossa macro-região e para o Brasil como um todo. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, Celso Torquato Junqueira Franco, presidente da União dos Produtores de Bioenergia. Em São Carlos, Maria Isabel Caires, consultora em meio ambiente. Em Araraquara, José Eduardo Mendonça, professor de engenharia e energias renováveis e ambiente. Em Sertãozinho, Paulo Galo, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Confeito, ouvimos falar muito em energia limpa, ouvimos falar muito em sustentabilidade, ouvimos falar muito na economia que tem que ser muito bem pensada para não deixar o mundo pior do que nós estamos vivendo para os nossos descendentes. Te faço a pergunta. Combustíveis limpos podem andar com uma sustentabilidade econômica lado a lado? Roberto, não só pode, como deve. A equação é que economia mais meio ambiente ou economia mais ecologia não são áreas do conhecimento humano que se contrapõem. Kofi Annan, secretário-geral da ONU, há 10 anos já disse, são áreas do conhecimento humano que se complementam, como a escama de peixe. São áreas que se imbricam. Agora, é preciso lembrar que os prazos não são dados pelo ser humano, nem prazos políticos, nem prazos de planos de governo, nem prazos eleitorais. Esses prazos são dados pela natureza. E o ser humano tem que se submeter a ela, lembrando sempre que nós temos que entender que a economia e a sua aplicação se subordinam à antropologia, e esta é exatamente a filosofia, onde nós devemos nos situar. Quem correr, Roberto, na busca de produtividade, quem correr vai ficar onde está. E quem andar depressa vai ser atropelado. A produtividade não aceita pessoas lerdas, lentas. Agora, a verdadeira empresa, e aí a tarefa do empreendedor, que é parte do empresário. O empresário é a soma do empreendedor mais o gestor. Esse inicia a empresa, esse perpetua a empresa. Então, que somados dão um empresário. E o Brasil não trata bem os empresários historicamente. É aquele que gosta de correr risco, que tem um pouco de jogador. Agora, o que se deve entender é que quem andar devagar será fatalmente atropelado nessa disputa por índices melhores de produtividade. E para isso, quando nós já começamos a dissecar, nós temos que considerar, em primeiro lugar, o total da produtividade agrícola, que no Brasil e na nossa região tem caído de maneira fantástica, se nós considerarmos os últimos 10 anos.
colocarmos num gráfico, os últimos 10 anos, a cada ano que passa, a produção de cana por hectare cultivado está diminuindo, portanto, a produtividade agrícola. A produtividade industrial, eu não tenho indicadores que acompanhem como tenho acompanhado na produtividade agrícola e, portanto, a produtividade total. É preciso reverter esse dado fundamental. Boas empresas, e aí a tarefa para elas, boas empresas atuam no sentido de atender às necessidades de mercado. Excelentes empresas, no entanto, acabam criando mercado que não existia para os biocombustíveis no sentido geral, na medida em que o interlocutor percebe que vale a pena. E aí nós lembramos do Fernando Pessoa. Vale a pena, claro, sempre vale a pena quando a alma não é pequena. Esse é o primeiro dado. E o segundo, lembrando de Alfred Milly, dois grandes pensadores, pensador último francês. Ele dizia o seguinte: vencendo-se sem perigo, o perigo da competição, triunfa-se sem glória. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Muito obrigado para você, bom fim de semana, Roberto. Sempre agradeço também a sua colaboração. Muito obrigado, Golfeiro. Muito boa semana. Obrigado. Obrigado.